Fala galera, estamos aqui mais uma vez com Criminalistas em Ação. Desse lado aqui é o Dr. Zema. Eu, Dr. Joab Sobrinho. E gente, hoje a gente já começa com um tema bem difícil. Você viu aquela manchete, isso está sendo manchete em todos os lugares do Brasil. Delegado de Polícia Civil do Mato Grosso. O cara invadiu uma casa, aterrorizou, falando que ia dar tiro na cabeça de uma senhora, prendendo ela, dando ordem de prisão em flagrante por descumprimento de uma medida protetiva. Doutor Joabes. Então, tô acompanhando essa notícia, doutor? Doutor Zema, eu fiquei estarrecido ao assistir o vídeo. Eu fiquei estarrecido como é que pode fazer uma autoridade policial agir daquela forma. Ele teve uma briga anteriormente, do filho dessa senhora de 11 anos, uma criança protegida, inclusive, pelo estatuto, pelo ECA lá, pelo Estatuto do Adolescente, Infância e Adolescente. Ele simplesmente brigou com um garoto de 13 anos que era filho do delegado. Esse delegado, que, ao meu ver, desde o começo, as atitudes deles foram erradas, ele faz o quê? Ele institui uma medida protetiva para que a mãe dessa criança não pudesse falar com o seu filho. Parece que ela foi procurar o garoto de 13 anos para poder reclamar que bateu numa criança de 11 anos. E aí, ela, por ter falado isso com ele, esse delegado me pega 3 agentes da Forças Especiais lá de Cuiabá, armados de fuzil, durante o horário noturno, mete o pé na porta da família e, com isso, o que ele faz? Ele diz que vai atirar na cabeça da mulher, na frente de uma criança de 4 anos, a criança aterrorizada, chorando, e ele falando, xingando a mulher, mandando a família deitar no chão. Não tinha uma resistência, ou seja, doutor Zema, sem mandado, uma força descomunal, truculento, cheio de arma de fogo, fuzil. Ele gritava aos berros, chegou a vazar no vídeo, dizendo que ia dar um tiro na cabeça da mulher por uma suposta descumprimento de medida protetiva. Será que é isso mesmo que a lei prevê? Se você descumprir a medida protetiva, pode meter o pé na porta em horário noturno sem nenhum aviso ao juiz, nenhum mandado, nada. É só meter o pé na porta com 3 homens armados de fuzil, mandando deitar no chão e aterrorizando uma criança de 4 anos. Bom, as anotações que eu tenho aqui, número 1, trata-se de um delegado de polícia que ele não poderia agir, ao meu ver, no caso em questão, número 1, porque ele é parte interessada. Então, ele teria que se declarar ali suspeito e, geralmente, tem um delegado substituto, delegado titular. Se ele for o titular, ele chama o substituto e fala, olha, aconteceu isso aqui, cara, envolve a minha família, vai lá e resolve isso pra mim. Ou ele mandar policiais, mas ele não deveria, ele como delegado, ir para justamente manter a emoção fora do circuito da ação. Então, número 1, ele cagou com o procedimento, ele rasgou o procedimento completamente. Número 2, vamos supor, se o descumprimento de uma medida protetiva é caso de flagrante. Sim. Agora, na minha opinião, ele não poderia ter feito aquilo no período noturno, ele deveria ter feito, até mesmo porque eu não tinha risco à integridade da vida de ninguém naquele período, poderia ter sido feito na parte da manhã. E outra coisa, ele chamou policiais do grupo de operação especial, como se fosse para prender traficantes, uma desproporcionalidade da força, assim, incrível. Ou seja, e ele está em estado probatório. Doutor Joab, para que serve o estado probatório? Então, doutor Zema, ele deveria, no estágio probatório, demonstrar que ele tem um controle emocional, que ele, como delegado de polícia, como ele vai agir... Mas explica para a nossa audiência o que é o estágio probatório. Então, o delegado de polícia, quando ele é aprovado, ele entra no estágio probatório de 2 anos, ao qual ele se submete às regras lá, todo o estatuto da Polícia Civil, demonstrando que ele tem a capacidade... Período de experiência, no popular. No popular, o período de experiência, mas a capacidade de ser uma autoridade à frente de uma delegacia, tanto que ele não é o titular, não pode nem ser o titular, porque estava em estado probatório. Agora, as consequências disso, ele deve ser exonerado, porque ele descumpriu justamente, as medidas que ele tomou foi desproporcional. Entendo que ele torturou uma criança de 4 anos, quem vê o vídeo, vocês vão ver o vídeo, vocês vão ver que ele torturou uma criança de 4 anos, humilhou uma família. Os policiais que estavam com ele devem responder pela omissão, porque nada fizeram para interromper aquela atrocidade. Ele invadiu a casa sem mandato, com o pé na porta. Pior, doutor Zema, depois de tudo isso, foram conduzidos para a delegacia, lá chegou o defensor, chegou o advogado, do seu estrito cumprimento do seu dever legal.
o delegado mandou ele para aquele lugar, xingando aos berros o advogado que estava questionando a prisão, que era ilegal. O que ele estava fazendo lá, todos os atos que ele fez eram ilegal. Também foi gravado, ele xingou o advogado. Ou seja, uma autoridade que se diz autoridade policial agindo desta forma, com o pé na porta, com essa desproporcionalidade, em estágio probatório, ele não tem a mínima condição de estar à frente de nenhuma repartição pública, de ser policial, de estar à frente de uma delegacia. Ele simplesmente deve ser exonerado e responder por suas condutas. Seja por tortura a uma criança de 4 anos, por humilhação àquela família, seja pela coação que ele fez, que a coação dele foi moral. Ele estava dizendo, vou estourar sua cabeça. Ameaça, ele tem que entrar pelo crime de ameaça, abuso de autoridade. A força, a truculência dele é revoltante. Quando você vai e olha aquilo ali, você pensa que é um mega traficante, que ele está utilizando-se de um grupo de extermínio. Não! É uma família, é uma criança de 4 anos. Não, ali se assemelhava. Eu lembro de uma prisão que teve aqui em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, de um chefe de uma quadrilha que o cara transportava, o cara contrabandeava armas. E aí foi feito justamente assim: deita no chão, não mexe. Por quê? Pô, o cara poderia estar de fuzil ali, mas esse caso não se aplica. Então, agora, um recado aqui, uma dica que eu quero deixar. Você, o popular, o cidadão, quando der de cara com um cara como esse, sabe que você faz? Nada. Siga as ordens do cara como se legal fosse. Nós sabemos que não é uma ordem legal. Cheia, tá completamente viciada. Mas siga. Sabe por quê? Porque se ainda tiver algum tipo de resistência, pode virar óbito, pode ter uma desgraça. Um cara, você pegar um policial destemperado, maluco, louco como esse, e se você não seguir o que o cara tá falando, isso aí pode evoluir para um caso de resistência. Então, assim, nós aqui sabemos que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar zela pelo cumprimento, né, das regras de abordagem, existem técnicas de abordagem, existem procedimentos que não foram cumpridos. Agora, se você der de cara com um policial malucão, doido como esse, destemperado, siga as ordens e depois tente filmar, se possível, chame um advogado para poder exercer em juízo o seu direito. Mas não bata a boca jamais e não parta para o enfrentamento, porque pode evoluir para uma desgraça. Doutor Zema, eu gostaria de trazer uma polêmica agora e eu preciso que você me responda essa polêmica para trazer para a nossa audiência o entendimento. Ele, como a parte interessada, como delegado, pai de um jovem que brigou com uma criança, ele poderia está exercendo naquele momento a autoridade dele de polícia, ele não tem nenhum tipo de comprometimento, ele não estava ali envolvido emocionalmente por ser filho dele, ele teria mesmo ali a condição como delegado de polícia, óbvio que o procedimento está todo errado, mas ele poderia estar ali cumprindo qualquer tipo de prisão, mesmo se fosse em flagrante? Não. E outra coisa, ele não é só delegado de polícia, é delegado de polícia da Delegacia de Proteção de Criança e Adolescente. O que é mais grave ainda, uma pessoa para estar à frente de uma delegacia que preserva o direito de criança e adolescente tem que ter uma sensibilidade muito grande. Porque não é uma delegacia de roubos e furto onde você vai lidar com vagabundo. Você vai lidar ali com a situação que envolve menor, que envolve tumulto, probleminha de família, picuinha. E você, como autoridade, você tem que estar por cima disso. Então ele, como pai ou como padrasto de uma criança que estava envolvido, né, numa situação ainda que ela esteja errada, tá? Não estou falando aqui que ela estava certa, não vieram os vídeos aqui para poder mostrar se a atitude dela estava errada. Provavelmente, vamos botar aqui, tá? Que provavelmente ela errou. E se existe a medida protetiva, algum juiz deu uma medida protetiva, provavelmente deve ter uma base legal mínima para a concessão da medida protetiva, então provavelmente ela realmente estava errada, mas o fato dela estar errada como cidadão não autoriza um delegado de polícia de também cometer erros. Pelo contrário, ele é guardião da lei. Ele, como delegado de polícia, ele tem que fazer cumprir a lei. Então, ele tem que estar por fora, completamente longe dessa emoção. Então, na minha opinião, doutor, número 1, o delegado fulano de tal, tá acontecendo isso aqui, envolve minha família, vai lá e resolve isso pra mim, porque eu não posso, porque eu vou me aborrecer, vou levar pro meu coração, sou ser humano, sou pai, vou levar pro coração, não posso. Se declarava impedido, não ia. Doutor, eu acho assim, a lei diz isso, ele tem que se tornar impedido, ele não pode julgar os casos da prefeitura. Tanto que a gente conversa no meio jurídico que quando um advogado está sofrendo qualquer tipo de sanção, seja disciplinar, seja na justiça,
em que pese ele ter o direito de se autodefender, de falar em causa própria, nós sempre aconselhamos o colega para que não faça isso. Por qual motivo? Porque ele vai estar sempre envolvido. Neste caso, não. Ele tinha o dever de se tornar impedido. Ele jamais poderia estar à frente. Por quê? Ele ia, com certeza, ele ia ultrapassar todas as barreiras, todo o poder que lhe foi conferido como autoridade policial, ele vai utilizar como na qualidade de pai. Daquele poder que o delegado deveria estar usando. Por quê? Um delegado tem que ser ponderado, ele tem que agir dentro do cumprimento do dever legal, ele tinha que ter tocado a campainha, não é à noite, ele tinha que ter comunicado ao juiz de plantão que ele tinha um estado de flagrância, que ele poderia adentrar a casa dela, porque o relatório que vai ser feito, é óbvio que o registro que vai ser feito vai estar viciado, porque ele, inclusive, vai escrever. Então, nós chegamos ao ponto de autoridades no Brasil fazerem isso o tempo todo. Agora o pessoal bota o pé na porta, está se utilizando de fuzil, de armamento desproporcional. Ele não tinha notícia sequer. Ele tinha notícia que a família tinha uma arma de fogo. Era uma mulher. Por mais que ela tenha quebrado a medida cautelar protetiva, mas foi falando, não existe ameaça ou grave ameaça ou a vida e nem a pessoa da criança dele, do filho dele. Ou seja, desproporcional, chamar 3 agentes das forças especiais com fuzil. As pessoas invadiram a casa de uma família com uma criança de 4 anos e não tem a preocupação de entender a sensibilidade que tinha uma criança com 4 anos que vai ficar provavelmente traumatizada vendo um delegado da polícia invadindo a sua casa, gritando com a pessoa, dizendo que vai dar um tiro na cabeça da mãe dessa criança. Então, assim, desproporcional totalmente. A criança chorava, gritava aos berros, e ele mais ainda ele gritava, mais ainda ele era impositivo. Deita no chão, eu vou dar um tiro na tua cabeça. O tempo todo, o cara, a agressividade desproporcional estava dominado, não tinha nenhum risco aos policiais. Agora imagina um cara desse numa briga de trânsito. Você imagina um cara desse com a esposa, com o filho, como acontece todo dia no trânsito aí com você, de toma aquela fechada daquele cara abusado demais, que ainda bota o dedo pro lado de fora e xinga a tua família. Um cara desse abre fogo. Doutor Zema, eu tive um caso, foi até um caso de repercussão na cidade de Niterói. Um delegado, tem coisa de 8 anos atrás, um delegado de polícia, ele também está de probatório, foi para uma boate. Chegando nessa boate, ele queria entrar armado. Ele queria adentrar para dentro da boate armado. E aí foi solicitado segurança, que era, inclusive, era um policial também, disse para ele que ele não poderia ingressar naquele estabelecimento armado, porque ele não estava de serviço. Ele estava indo curtir, ele estava bebendo, inclusive. Que ele deixasse a arma dele cautelada e podia entrar normalmente, ingressar normalmente à boate. Ele simplesmente falou que não ia fazer. Tiveram uma discussão. O policial o segurança botou ele para fora, porque ele estava tumultuando lá o ambiente. Ele sai, saca da arma dele, dá 3 tiros para dentro do estabelecimento, ele estava no estado probatório. E deu voz de prisão a todo mundo. Ou seja, consequência disso, ele foi simplesmente desligado da Polícia Civil. Ele foi convidado a se retirar. Porque ele ali não era delegado de polícia, ele era um cidadão que estava bebendo e queria entrar armado dentro de um lugar que tem muita gente. Ou seja, você percebe que as pessoas não sabem qual é o limite. O fato de você estar armado, de você ser autoridade, você ser autoridade, qualquer cidadão que porta uma arma de fogo hoje, está no estatuto lá dos armamentos, está lá, a lei de armas, na forma geral do estatuto dos armamentos diz: você não pode beber armado, mesmo autorizado. Você vai andar armado, você não pode estar bêbado, você não pode estar bebendo. Um delegado de polícia sabe muito mais do que qualquer outra pessoa que é leiga. Mesmo assim, esse delegado estava bebendo, querendo adentrar uma boate armado. Então você vê que esse delegado de polícia, em questão, ele sabe que ele não pode adentrar uma casa de uma família da forma que ele adentrou, ele não pode botar o pé na porta no horário noturno sem um mandado de prisão, uma autorização do juiz, ele não tinha nada, ele simplesmente usou de uma força desproporcional, aterrorizando uma família, mandando deitar no chão que não oferecia nenhum risco para ele, e pior de tudo, ele acabou de entrar na polícia, tem começo do ano, salvo engano, foi fevereiro ou março que ele entrou na polícia, ou seja, o estado probatório dele está totalmente reprovado, com certeza vão lá opinar pela sua exoneração, porque ele não tem condições de ser uma autoridade policial. Ao receber o advogado, um profissional do direito da delegacia, ele insultou o advogado, ele xingou o advogado, mandando o advogado para tudo quanto é lugar. Na realidade, um homem desse não consegue nem ter equilíbrio para conversar, para manter a ordem dentro de uma delegacia. E para finalizar, nós esperamos aqui, número 1, que a Corregedoria de Polícia Civil do Mato Grosso, na pessoa do seu delegado corregedor Marcelo Felisbino, resolva isso, corregedor. Resolva. A corporação tem que botar esse cara para fora.
Eu tenho falado aqui dioturnamente que as polícias têm que fazer uma depuração de seus quadros, sob pena de perder completamente a credibilidade junto à população. Nós sabemos hoje que determinados órgãos no Brasil está sem credibilidade junto à população, justamente por isso, por não expurgar os seus maus componentes. Então, hoje, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul tem que fazer isso. Número 2, eu não vi a OAB se pronunciar em defesa do advogado. E principalmente a OAB nacional. Eu te falo uma coisa, doutor. Pela grandiosidade do caso, pela Zé, repercussão, a OAB nacional, ela tem que vir e ela tem que, não é fazer cartinha de repúdio, não. É o nosso presidente botar a cara e repudiar veementemente. Porque no dia que a OAB... Quando os delegados, quando pseudos-delegados, pseudos-autoridades, que são mais autoritários do que autoridades, entenderem que não pega nada, que não dá nada, mandar advogado no exercício da sua função tomar aí, nós estamos aí, como o doutor Joab Sobrinho sempre fala, próximo à barbárie. Doutor Zé, eu venho sempre dizendo para as pessoas, a sociedade deve entender isso, o advogado ele faz cumprir a lei, mas eu tenho visto que a OAB é cada vez mais omissa. Ela deixa o advogado criminalista, ele fica sozinho. Tanto que tem vários grupos aí que foram criados por advogados criminalistas para se apoiar quando acontece isso. As pessoas fazem vídeo repudiando a atitude da autoridade. Por esse motivo aqui eu digo ao meu colega lá que foi ofendido que ele está no exercício da sua função lá de advogado, ele está exercendo o seu mandato público, que ele deve ser respeitado. Eu vou rechaçar aqui então completamente o comportamento do delegado ao xingá-lo e dizer que mantenha-se firme, o exercício da advocacia é livre, mas, entretanto, a OAB faria muito mais eco, porque nós somos 1,1 milhão advogados hoje em todo o Brasil, faria muito mais eco quando, diante de uma barbárie tamanha que foi cometida pelo delegado de polícia, mesmo que ele não queira adentrar no caso concreto, quanto ao procedimento e o tratamento ofertado ao advogado, ele tem a responsabilidade e o dever de entrar e rechaçar essa conduta para que as autoridades policiais não façam mais isso quando tiver um advogado exercendo o seu direito. Número 1, a OAB Nacional. O que a OAB Nacional deve fazer? O presidente do OAB tem que falar, estou nomeando agora, estou determinando um representante do OAB Nacional para ir para o Mato Grosso e acompanhar e sentar direto com o corregedor. Representando a OAB Nacional nos interesses desse advogado, desse colega, não pode ficar sozinho. Complicado, doutor. Dá para respirar, né? Dá para respirar. Notícia que eu vou te falar, notícia que revolta o tratamento dispensado ao advogado, à família, revolta toda a população. É uma vergonha. Mas mais um programa, vamos em frente. Hoje tem muita coisa para a gente comentar ainda, mas nesse caso nós temos que realmente entender que não temos palavras mais para estar aqui tercendo quanto a tragédia cometida pelo aquele delegado de polícia. É um tema que traz ânsia de vômito. Mas eu quero falar com você, nossa audiência, que está aqui com a gente. Você sabe que nem todo dia a gente vai chegar aqui no nosso programa Criminalistas em Ação, trazendo aquele assunto gostoso, maravilhoso e maneiro de discutir. Existem assuntos assim que ficam travados aqui nas cordas vocais, que a gente precisa beber muita água para poder conseguir digerir o assunto como um assunto difícil de hoje. Mas esse é o nosso mister, esse é o nosso ofício, não abrimos mão de reportar, inclusive, assuntos amargos como esse que desce como boldo. Mas eu quero pedir a você que já deixe o seu like, deixa aquele comentário, nós lemos todos os comentários, deixa aquele comentário maroto, pedindo aí novas pautas, dando ideias de novas pautas, vamos interagir aqui nos comentários e compartilha, manda para geral, já faz aquele link, já manda para os amigos advogados para poder se inscreverem aqui no nosso canal, advogados, policiais, delegados, autoridades e o cidadão mesmo que gosta de ter um bom conteúdo para poder melhorar a sua conversa de boteco. Até o próximo programa e não percam. Valeu, forte abraço.